Meu nome é Hope Newport e é um prazer recebê-los nessa sessão de abertura do nosso encontro virtual FOP de 2022. Muito obrigado por participar. Antes de iniciar, eu gostaria de mencionar alguns breves detalhes. O chatbox do lado direito da tela permite interagir conosco e esperamos que vocês possam usar essa oportunidade de dizer olá a seus colegas e membros da comunidade e se conectar. Vão ver um botão de perguntas e respostas localizado bem ao lado do chat. Use esse botão para enviar suas perguntas ao Dr. Kaplan. Note que todas essas sessões, ou as perguntas dessa sessão serão enviadas para a próxima sessão de especialistas em FOP, que começa a partir das 10 horas, horário de Nova York. Os participantes podem não ver todas as perguntas inseridas na área de bate-papo, mas não deixem de enviar suas perguntas nesse espaço para garantir visibilidade. Se não respondermos a pergunta na sessão seguinte, vamos nos empenhar para fazer o acompanhamento. E se estiver usando o suporte de interpretação nos 25 idiomas oferecidos pelo serviço, use o link Tradução ao lado da página Talk on the Session, onde você clicou para participar dessa apresentação. Se você precisar de algum apoio técnico durante essa sessão, sinta-se à vontade de postar perguntas no chat e vamos tentar ajudá-lo. Agora vamos começar nossa sessão de abertura de Twilight Zone, ano 2, benefícios, riscos e esperanças e ensaios clínicos para a FOP. Nosso apresentador de hoje, ninguém não menos que o renomado especialista em FOP, Dr. Fred Kaplan. Ele é professor da Isaac e Rose Nassau, da Universidade da Pensilvânia. Coordena o Centro de Pesquisas em FOP e distúrbios relacionados e é reconhecido como o maior especialista mundial em distúrbios genéticos de calcificação heterotópica e metamorfose esquelética. Ele e sua equipe são considerados os descobridores do gene com FOP em 2006 e continuou a servir como um dos especialistas originais da FOP para a nossa comunidade e outros médicos do mundo. E agradecemos sua presença, Dr. Kaplan. Estamos ansiosos por ouvir e agora passo a palavra ao senhor. Muito obrigado, Hope. Muitíssimo obrigado. O título da apresentação de hoje, The Twilight Zone, ano 2, Benefícios, Riscos e Esperanças nos Ensaios Clínicos para a FOP. E mais uma vez esse ano vou me afastar das minhas atualizações habituais de laboratório e falar com vocês do fundo do coração sobre um tema de muita preocupação para todos nós nos ensaios clínicos de FOP. Estou falando como clínico, com um pesquisador principal, o principal autor do editorial do SCC sobre ensaios clínicos e um amigo de longa data da comunidade dos estudiosos de FOP. E sou um sujeito otimista, extremamente otimista com os testes clínicos. Mas como escalar o Monte Everest, você tem de estar preparado, tem de estar informado, tem de ter bons guias, ter uma equipe incrivelmente solidária, tanto na cena como nos bastidores. Os recentes desenvolvimentos nos ensaios clínicos para a FOP nos deixam sentido como se nós estivéssemos naquela Twilight Zone, naquela dimensão desconhecida e esse território natural em algum lugar entre o mundo real e as terras dos contos, das fadas, como descreveu o autor Nathaniel Fawcett. Por um lado, nós temos resultados emergentes de alguns ensaios clínicos que inspiram esperança. Entanto, por outro lado, os mesmos ensaios clínicos foram interrompidos devido ao surgimento de eventos adversos muito graves. Novos testes clínicos, novos alvos estão surgindo e todo o cenário está evoluindo. E como conciliamos isso? Como aceitamos isso? Aceitamos sem a pesquisa como parte da rotina dos ensaios clínicos? Ou questionamos nossa própria natureza, claramente o último? Não só temos todo o direito e todas as obrigações de questionar profundamente tudo, e só então poderemos realmente entender a verdadeira essência dos ensaios clínicos que se conectam entre risco e esperança. Precisamos, obviamente, considerar as informações dadas pela imprensa com ressalvas, especialmente aquelas que emanam dos patrocinadores dos ensaios. E precisamos ver os dados dos artigos publicados, revistos por pares. E vamos ser reais, nenhum remédio é 100% eficaz, nenhum remédio é 100% seguro. As perguntas corretas são se o remédio é eficiente o suficiente e o remédio é seguro o suficiente. Vamos, então, imaginar os artigos publicados
completos em cada estudo e cada linha entre as linhas. Alguns podem se sentir frustrados com os ensaios clínicos por uma série de razões, outros podem sentir alívio, alguns podem sentir desespero, outros esperança. Alguns decepcionados, outros mais sortudos, alguns confusos, outros iluminados. Não seria incomum sentir que todas essas emoções, à medida que velhos ensaios clínicos evoluem e novos ensaios surgem com novos alvos próximos à causa do FOP, que continuam a surgir. De fato, toda uma paleta de ensaios clínicos que está surgindo com alvos semelhantes, o receptor mutante real na FOP. E eles estão emergindo de 5 patrocinadores diferentes, como a Coca-Cola, Pepsi, Sprite, Dr. Pepper e Mountain Dew. E uma pergunta importante prevalece. Será que vai haver pacientes suficientes que estão dispostos realmente a se inscrever nesses ensaios clínicos que vão surgir nos próximos anos? Somos abençoados por ter tais opções, mas nem todas estão disponíveis ao mesmo tempo, ou no mesmo momento, ou na mesma clínica, por assim dizer. E não saberemos o sabor da bebida se nós não consumirmos a lata inteira. Essa é uma foto tirada do site da FOP, dos 9 ensaios clínicos a partir do mês de agosto, e em que fase que eles se encontram nessa zona obscura, crepuscular, do Twilight. É um momento muito crítico para refletir, fazer um balanço onde nós estivemos, onde nós estamos agora e para onde vamos como uma comunidade que estuda o problema. Um aviso para esse simpósio, e obviamente foi publicado na revista Nature, houve uma declaração recente que traduz as tecnologias de ponta em terapias contínuas, sendo um grande desafio na pesquisa biomédica. E o processo de transferência de inovações promissoras do laboratório para a clínica é muitas vezes tortuoso, complexo, se não totalmente frustrante. Ao contrário dos videogames, há um longo período quando um alvo terapêutico FOP é identificado e quando é testado em pacientes que padecem do FOP. Os ensaios clínicos não são uma jornada livre de riscos. Muita coisa pode dar errado e não é para os fracos de coração. Nós somos constantemente lembrados de que há obstáculos ao longo do caminho, mas não é uma travessia desprovida de esperança, exatamente o oposto, na verdade. Sempre há altos e baixos, e a viagem até a montanha nem sempre é para cima. Às vezes, há mergulhos, há descidas íngremes, mas a trajetória está sempre em cima, tanto na compreensão do FOP quanto na busca de promover medicamentos seguros e eficazes. Ensaios clínicos requerem um espírito pioneiro, um verdadeiro espírito pioneiro. E, como sabemos, a flecha nem sempre atinge o alvo certo, e é onde estamos agora. Vamos ver onde já estivemos. A descoberta dos marcadores genéticos de FOP anunciam o surgimento de uma nova gramática para a descoberta das drogas para FOP. É importante saber que a explosão do interesse pelo mundo biofarmacêutico no bem definido e altamente preservado a via de sinalização da proteína morfogenética óssea, BMP, sinalizando um caminho para nós. E esse caminho de esperança, da fuga de uma prisão desse problema, mas também um risco como os dominós, que vão caindo um depois do outro. A descoberta genética sobre o FOP permitiu um desenvolvimento de modelos animais geneticamente corretos de FOP que têm sido fundamentais no teste de novas terapias. E temos sorte como uma comunidade que esse conjunto de estudos exista, embora muitos análogos estejam longe das moscas perfeitas, peixes, galinhas, camundongos, que não são seres humanos. Longe disso, precisamos interpretar os resultados desses estudos em vivo com muito respeito e cautela. E os modelos animais validaram a via de sinalização do BMP na FOP e a fisiopatologia da calcificação heterotópica na FOP e as células progene responsáveis pela calcificação heterotópica no FOP. E isso nos dá pistas muito importantes, mas devemos interpretá-las com humildade e devemos conhecer os limites.
Descobertas dramáticas da ciência básica aliadas a uma compreensão abrangente da história natural do FOP e as metodologias de detecção de formação heterotópica precoce alimenta ainda mais o advento dos ensaios clínicos para FOP e a gramática da descoberta de drogas rapidamente se tornou um burburinho de novas abordagens promissoras que foram rapidamente lançadas no estágio de ensaios clínicos humanos, um lugar deslumbrante para uma condição ultra rara que existia nos remansos da medicina por mais de 3 séculos e para as quais nenhum tratamento aprovado e nenhuma esperança perceptível existia anteriormente. Mas nós temos boas notícias. Como Shakespeare disse, rosas têm espinhos, fontes de prata têm lama. Enquanto os avanços dramáticos mostram que a descoberta do gene FOB poderia permitir a identificação de alvos para o desenvolvimento de fármacos, também temos essa revelação de que o desenvolvimento de medicamentos provavelmente seria limitado por um caminho de sinalização antigo, altamente conservador, o caminho da sinalização BMP, que é redundante, iterativo, tornando essa especificidade terapêutica extremamente difícil, enquanto o objetivo desejado de atingir a via de sinalização do EMP desregulamenta no FOP e é claramente a prevenção dessa calcificação heterotópica e talvez até mesmo a degeneração das articulações, como foi revelado no ano passado por Will Coley, sobre a manutenção e reparo de cistos e de sistemas de órgãos do cérebro, no coração, nos pulmões, intestinos, rins, gônadas e muitos outros locais no organismo, ampliando os riscos de efeitos secundários das drogas potencialmente terapêuticas. Além disso, existem importantes considerações logísticas e restrições dos sistemas de modelos. Não menos importante é que os camundongos utilizados para os estudos de FOP são criados no laboratório. Clones genéticos livres de patógenos não são pessoas com FOP. Portanto, não manifestam inerentemente nem a vitalidade imunológica, nem a variabilidade genética que está por trás de tanto da gama e da amplitude da eficácia potencial e dos riscos potenciais que os seres humanos inevitavelmente apresentariam. Assim, embora os estudos translacionais ainda que essenciais para iluminar o caminho a seguir, eles não garantem de forma alguma um caminho desobstruído, livre de obstáculos, uma eficácia potencial e riscos inerentes. Os riscos de segurança precisam ser ponderados não apenas no início, mas continuamente, através de todos os aspectos de um ensaio clínico, e é a responsabilidade do patrocinador tornar esses riscos claros, transparentes, compreensíveis para os pesquisadores e, óbvio, para os pacientes. Os resultados de aspiração de tratamentos bem-sucedidos podem variar de um ensaio clínico para outro, baseado no mecanismo de ação da investigação sobre a droga, no resultado primário predeterminado de um ensaio clínico, deve estar declarado de forma legível e deve ser inequívoco antes do início de um ensaio. Você pode ter correções de curso durante o ensaio clínico, mas seu destino final deve permanecer sempre o mesmo durante toda a trajetória. Possíveis benefícios a longo prazo de envolvimento do paciente em um ensaio clínico podem teoricamente incluir, mas não limitam, a diminuição, por exemplo, de exacerbações, da diminuição da calcificação heterotópica, da preservação da mobilidade das articulações, do retardamento da degeneração articular, a liberação de articulações, calcificação heterotópica, anciloses, alívio da dor, aumento de autoconsciência, conscientização do FOP, melhoria da qualidade de vida, espírito pioneiro, contribuição para um bem maior e a contribuição para as gerações futuras. Reconhece-se muito bem que a infância não a vida adulta. A infância é o principal campo de batalha para o FOP. Então, por que não há mais testes clínicos com crianças? A resposta não está no domínio dos potenciais benefícios, mas no domínio dos potenciais riscos, ou seja, danos não intencionais e irreversíveis. Ninguém, especialmente crianças,
prejudicadas nessa guerra contra o FOP, e ninguém quer que as crianças sejam vítimas de um tiroteio tirado, amigo, ainda que amigo, das armas farmacológicas não testadas. Se novas drogas forem eficazes e forem seguras para adultos, então iremos cautelosamente utilizar isso em crianças. Modelos animais não são bons o suficiente. Todos sabemos o que acontece se pularmos a arma. No entanto, pode ser possível testar medicamentos reaproveitados que já foram aprovados para outras condições, outros problemas. Esses esforços estão em andamento. De fato, uma dessas drogas, houve um teste clínico de FOP na Europa, o Stop-Off Trial. A participação individual de um ensaio clínico deve ser equilibrada por uma consideração criteriosa de potenciais benefícios e riscos. Ensaios clínicos não são tratamentos comprovados, mas sim uma oportunidade para determinar uma terapia em potencial eficaz e se é segura. Lembremos sempre que nenhuma droga é 100% eficaz e nenhuma droga é 100% segura. O desafio continua. A droga é eficaz o suficiente e é segura o suficiente? Todos queremos um tratamento eficaz, mas os ensaios clínicos não são tratamentos e a segurança é sempre o outro lado da moeda. Os remédios podem parecer seguros, mas qualquer nova medicação em um ensaio clínico devidamente conduzido é sempre circunstancial. Mesmo que seja bem controlada ou vetada, não é infalível, há sempre riscos. Como Dalai Lama disse sabiamente, lembre-se que às vezes não conseguir o que você quer é um maravilhoso golpe de sorte. É um sentimento crescente, ecoado por muitos pacientes e pais de pessoas que padecem do FOP. Em outras palavras, estar em um grupo placebo nem sempre é um resultado infeliz do jogo de dados. Pode ser uma bênção disfarçada realmente. A eficácia potencial é um lado da moeda, o risco potencial é o outro lado da moeda. Os riscos potenciais podem variar de um ensaio clínico para o outro. Eles são avaliados com base em estudos toxicológicos, pré-clínicos e animais. O ensaio clínico da fase 1 resulta em seres humanos, o conhecimento do mecanismo de ação de uma droga em questão. No entanto, esses riscos avaliados podem não ser abrangentes e novos riscos, novas preocupações com a segurança podem ser identificados. Quando as terapias potenciais são testadas em um ensaio clínico real, pode-se prever onde os riscos conhecidos podem se esconder para que possam ser evitados, mas nem sempre é possível prever onde os riscos ocultos podem estar e que eles podem ser, ou se previsivelmente podem ser vistos no horizonte. As categorias, os riscos comuns incluem a inconveniência de participar em um ensaio clínico, especialmente durante uma pandemia ou pós-pandemia. Essa incerteza de saber se um é inicialmente randomizado para um grupo placebo ou um grupo de tratamento, o aborrecimento dos efeitos colaterais, as alergias potenciais antecipadas e inesperadas a uma droga ou medicamento, reações secundárias, irresponsabilidade para a intolerabilidade medicamentosa de uma resistência medicamentosa, possíveis efeitos terapêuticos e até mesmo possível piora do problema. Apesar desses dados pré-clínicos que surgem e que a droga está sendo testada, pode ser até benéfica, e toda droga tem efeitos colaterais secundários. Mas com o desenvolvimento de medicamentos para FOP, o espectro de efeitos secundários pode não ser totalmente conhecido, até que o remédio seja testado nos pacientes. Apesar da extensa toxicologia pré-clínica em animais, mesmo medicamentos aprovados e reaproveitados. Mesmo com essa segurança, barreiras de proteção, e tudo o que é feito, certos riscos podem iludir a detecção primária, e é sempre algo desconhecido. E esses riscos podem, obviamente, ser imprevistos, imprevisíveis, e eles podem surgir do lugar nenhum. Pegam todos de surpresa. Podem ser inantecipados, não antecipados, imprevisíveis, surgem do nada, nos pegam de surpresa. Muitas vezes esses riscos são relativamente menores, mas às vezes, para a consternação de todos, eles podem ser
prejudiciais, até mesmo fatais, e podem ser difíceis de resolver ou de se encontrar, podem apresentar uma ameaça comum, especialmente se eles aceleram os eventos que normalmente ocorrem. Uma incursão precoce nos ensaios clínicos de FOP nos lembra o que já sabíamos desde o início, que os ensaios clínicos não são tratamentos comprovados, eles são experimentos humanos, eles são orientados e guiados pelo melhor conhecimento disponível no momento em que o ensaio foi projetado e até modificado. E à medida que o ensaio progride, o benefício teórico e o risco palpável deve ser explicado em detalhes, em consentimento informado. Consentimento informado não é apenas familiar, obviamente, uma formalidade, é uma exigência solene do patrocinador e do investigador e do pesquisador em um processo contínuo em cada etapa da jornada desse ensaio clínico. Sempre, sempre leia, releia todos os formulários do consentimento, sempre questione tudo, sempre siga todas as instruções, sempre denuncie o que vir que estiver errado, tudo. Além disso, a segurança do paciente está ligada a todos os ensaios clínicos aprovados pelo FDA sobre a forma de um conselho independente de monitoramento de segurança de dados, também conhecido como DSMB em inglês, que é o Data Safety Monitoring Board, ou Conselho de Monitoramento de Segurança de Dados. O DSMB é necessário em cada ensaio clínico e é composto por 3 a 6 especialistas em várias disciplinas relacionadas ao medicamento de estudo e ao desenho experimental. E é importante mencionar que todos os SNBs têm um especialista em FOP. Talvez devesse ter até 2. Eu, pessoalmente, acho que sim. O DSMB monitora as ocorrências como eventos adversos graves inesperados, ou os SATS, e pode pausar ou interromper um teste se houver a detecção de um problema imprevisto, que pode estar relacionado a um medicamento que está sendo pesquisado. Um DSMB também pode parar um ensaio clínico mais cedo, antes do término, antes dele terminar, se os efeitos benéficos da droga forem tão esmagadores a ponto de sugerir que a continuação do ensaio já não é necessária, ou se for determinado que a droga em questão é inútil. Assim, o DSMB e as autoridades patrocinadoras ou regulatórias, como a Agência Regulatória de Medicamentos e Alimentos, o FDA americano, na jurisdição pode pausar, pode parar o ensaio clínico por qualquer motivo, qualquer momento. E claro, o participante do ensaio tem o direito absoluto de sair a qualquer momento, por qualquer motivo, sem nenhuma razão expressa, do ensaio. Como o patrocinador uma vez observou, não há um esforço no planeta que seja mais altamente regulado do que os dos ensaios clínicos. Isso deve nos dar alguma esperança. Ensaios clínicos, como eu já disse, não são tratamentos, ainda não, de qualquer forma. Alguns podem ser, outros podem nunca ser. Vale lembrar várias vezes, não são tratamentos. Alguns podem, como eu disse, ser, alguns nunca. Então, vale lembrar, na verdade, deve-se lembrar que os ensaios clínicos não são tratamentos. Os pacientes e famílias são bombardeados por possibilidades, por escolhas, por boas e más notícias. E onde é que isso te deixa? Por enquanto, e pelo segundo ano, na Twilight Zone, na dimensão desconhecida, em algum lugar entre o velho mundo da gestão sintomática e um admirável mundo novo de possibilidades terapêuticas, onde haverá mais possibilidades e mais alvos vindos em nossa direção. Isso é uma boa notícia. Mas a última possibilidade de entrada de medicamentos aprovados só é possível através de ensaios clínicos. Os pacientes que embarcam nessa jornada são pioneiros corajosos. E como já dissemos antes, a jornada pioneira não vai acontecer sem riscos. E, eventualmente, nós deixaremos essa dimensão desconhecida, esse Twilight Zone, e aceleraremos e alcançaremos nosso objetivo comum. E os pacientes, os pais devem estar sempre cientes de que há riscos, alguns conhecidos, alguns monitorados de perto e alguns desconhecidos e claramente inesperados e imprevisíveis. As incógnitas desconhecidas, como eu disse, estão, obviamente, com os pacientes e os pesquisadores devem proceder, e obviamente com cautela.
mas não paralisando a vida por causa do medo. Obviamente com esperança, mas também com humildade, ante o desconhecido. Novas terapias só podem surgir de uma comunidade FOP que esteja trabalhando em conjunto. Sem os ensaios clínicos, não haverá tratamentos aprovados e todos os nossos esforços serão em vão. Devemos avançar, não apenas com o poder do nosso intelecto coletivo, mas com o intelecto do nosso poder coletivo, como comunidade. Como comunidade, nós temos a capacidade de pisar no pedal do acelerador ou no freio, mas só se nós agirmos juntos. Caso contrário, tiraremos as engrenagens do progresso e da cautela à medida que os dois estejam ligados. É inútil subir sem um acelerador a ladeira, mas seria tolice descer ladeira abaixo sem freios. E ensaios clínicos, sempre há altos e baixos. Nós precisamos dos dois. Devemos seguir adiante, não apenas com esperança cega, mas com uma cautela bem informada, claramente míope, não com uma luz vermelha ou com uma luz verde, mas com uma luz amarela de atenção, constantemente piscando. Devemos unir-nos em fileiras não apenas com vigor, mas com vigilância. Essa atenção necessária no nosso tempo para tratar o problema FOP. Essa é a atenção da nossa comunidade, é o único caminho a seguir. Então, qual é a mensagem para levar para casa? Desde o ano passado, temos duas. Primeiro, nós já vimos isso antes, que vale a pena repetir várias vezes os ensaios clínicos e os tratamentos, mas eles têm o potencial de se tornarem tratamentos. E somente se eles se mostrarem eficazes e seguros. Deve haver essas duas coisas. Cada paciente, cada pai deve considerar os benefícios potenciais, bem como os potenciais riscos de inscrever alguém em um ensaio clínico e decidir por si sós se é correto fazer isso, se é correto para eles. E se assim for, então qual julgamento, qual ensaio é certo para eles, com consentimento informado em andamento. E é uma luz guia, é uma decisão profundamente pessoal. Em segundo lugar, os ensaios clínicos são o único caminho para um tratamento aprovado. É um caminho difícil, não se enganem. Mas sem o conhecimento, ficamos no escuro. Precisamos de eficácia, precisamos de segurança. Todos nós temos uma esperança permanente, uma crença de que esses ensaios clínicos bem desenhados, meticulosamente realizados, serão o caminho que nos levará até lá. É alentador que tantas empresas farmacêuticas e biotecnológicas estejam desenvolvendo novas técnicas terapêuticas para uma doença tão rara e complexa como o FOP, e que estejam fazendo isso com muito cuidado, com muita responsabilidade, e os grandes riscos existem para eles também. Mas as companhias farmacêuticas não têm a última palavra. Vocês, como pacientes, têm a palavra. Efeitos secundários, efeitos colaterais, até efeitos não previstos, inevitavelmente podem ocorrer. Novamente, nenhuma droga é 100% eficaz, nenhuma droga é 100% segura. Ninguém quer esses efeitos colaterais, mas em todos os casos eles serão monitorados, investigados, pesquisados pelos patrocinadores, e pesquisadores podem determinar se deve haver continuidade, se eles estão relacionados com a pesquisa ou com a droga. E isso pode não ser imediatamente óbvio, como vimos em alguns ensaios clínicos, e as perguntas não são respondidas satisfatoriamente, então você pode não se inscrever. E se você se inscrever, você deve relatar tudo. O que eu quero dizer é tudo. E se uma das razões pelas quais é essencial ter grupos placebo e se forem identificados riscos que possam estar relacionados ao medicamento pesquisado, medidas e mitigações adequadas de gestão dos riscos devem ser rapidamente incorporadas em novas interações de ensaio clínico, a fim de garantir a segurança do paciente e, então, questione tudo. Se as perguntas não forem respondidas satisfatoriamente, certifique-se de abrir a boca, falar, você não é refém. Você pode abandonar um ensaio por qualquer motivo, a qualquer momento. Cientistas, médicos, pacientes, pessoal da pesquisa clínica, empresas farmacêuticas, autoridades devem e continuarão trabalhando juntos sempre para tornar os ensaios clínicos seguros, transparentes e bem-sucedidos, o mais possível. Ou da melhor forma possível, melhor dito. Essa vigilância, segurança, transparência
por parte de todos nos vão levar para fora desse twilight zone, para uma vida melhor. Em resumo, os ensaios clínicos são processos minuciosos que pesam potenciais benefícios para o paciente e a sociedade contra potenciais danos ao indivíduo participante. Eles estão baseados em um trabalho de laboratório minucioso por parte de muitos que abriram caminho em laboratórios para estudar o FOP em todo o mundo. Esses ensaios clínicos são um passo usado para o futuro ao longo de um caminho como nenhum outro, um caminho esperançoso, mas cheio de obstáculos, com certeza. Mas, como alguém disse anteriormente, os obstáculos ao longo de um caminho não são obstáculos, eles são o caminho. E juntos nós chegaremos lá. Essa é a nossa esperança. Muitíssimo obrigado, Dr. Kaplan, por sua apresentação tão informativa, tão instigante para começar esse momento agora, juntos. Se tiverem um problema, uma pergunta para o Dr. Kaplan, eu só quero reiterar que essas perguntas serão respondidas no nosso próximo painel de perguntas sobre saúde com relação ao FOP, e com especialistas médicos, e o Dr. Kaplan vai estar também lá. Isso vai começar às 10 horas da manhã da hora de Nova York, e quero agradecer a todos pela participação e espero que participem da próxima sessão.